O que é o profetizar? Eu vou tentar nos próximos minutos te trazer um conceito, mas não só teórico, mas um conceito prático do que é a profecia, como ela age, como funciona. Vamos lá? Vem comigo. O que é a profecia? O apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 5, que aquele que profetiza ele é superior do que aquele que ora em línguas. Mas o porquê disso? Porque aquele que profetiza, ele edifica a igreja. E o que ora em línguas edifica a si mesmo. Então nós começamos a entender que a profecia ela tem um objetivo, e esse objetivo é a edificação da igreja. Quando nós começamos a entender e a buscar, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha um desejo no seu coração, que as suas igrejas que ele implantava, elas entendessem sobre profecia. Ele chega ao ponto de dizer na mesma carta, na primeira carta aos Coríntios, que todos podem profetizar. Interessante que é para todos, não é só para uma pessoa específica. O profetizar ele não vem para algumas pessoas, mas é algo que é para todos. Para quê? Para que todos aprendam e para que toda a igreja seja edificada através da palavra profética. Mas a pergunta ainda continua: o que é profetizar? De todos os conceitos que eu já ouvi, o melhor é: profetizar é ouvir a Deus e falar aos homens. Parece simples, básico, mas o que é ouvir a Deus? Ouvir a Deus fala de ter um relacionamento com Ele, de discernir a sua voz, de entender a sua voz. Relacionamento fala de tempo com Ele, de qualidade de tempo com Ele, de qualidade de tempo com a sua palavra, em comunhão intensa com Ele. Um exemplo é da minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos que se chama Annalise. Ela pode estar nos corredores da igreja, às vezes até aqui em casa, quando tem muita gente. E se eu falo Annalise, ela de pronto, ela olha e me procura. Por quê? Porque ela reconhece a minha voz. O próprio Senhor Jesus nos falou que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e a reconheceriam. Então ouvir a Deus é reconhecer a voz de Deus, entender quais são os planos, os propósitos de Deus e discernir essa voz. E falar aos homens? Falar aos homens fala de sabedoria, de termos sabedoria de como entregar a palavra profética. Nós vemos o exemplo do profeta Natan, quando ele tinha uma palavra dos céus para o coração do rei Davi. Quando ele tem essa palavra, ele usa de uma alegoria, e ele traz essa palavra, toca a vida de Davi e edifica a vida de Davi. Por quê? Porque houve sabedoria no entregar. Nós precisamos discernir propósito, tempo e modo de cada palavra que nós recebemos, daquilo que nós ouvimos do Senhor e que nós vamos transmitir aos homens, às pessoas, para que haja edificação dessas pessoas. A palavra profética no nosso meio é algo muito poderoso, que traz edificação à igreja. Quando as pessoas começam a entender isso e se aprofundar em um relacionamento com Deus, elas começam a ouvir de Deus e amar aos seus irmãos. Como amar aos seus irmãos? Falando os propósitos de Deus para a vida deles, liberando palavras proféticas que edifiquem, que não levem a pessoa para baixo, mas que levantem. Essa é a ideia, ouvir a Deus e falar aos homens. Então o que é profecia? É isso. É ter um relacionamento com Deus e sabedoria no entregar as palavras aos homens. Profecia é ouvir a Deus e falar aos homens. Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração. Creia no propósito de Deus para a sua vida. Enche o seu coração de fé e busque a vontade de Deus para a sua vida. E profetize sobre a vida dos teus irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.